Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje vou tratar de um tema a qual eu tratei há muito tempo. Trata-se dos povos pirahãs. O que eu quero que vocês entendam é que existe a diferença entre ateísmo e crença. Ateísmo, para quem não entende, é a falta da crença em um único Deus ou em outras divindades. Já o teísmo acredita em vários deuses, várias entidades. Nisso temos o politeísmo, não é verdade? No cristianismo temos o monoteísmo, que é a crença em um só Deus, certo? Então, pessoal, o que eu quero deixar bem claro é que quando você fala em crença, sempre vem o fato de você acreditar sem evidência, sem provas. Então, pessoal, voltando aqui ao povo pirahã. Há muito tempo atrás, eu fiz um vídeo falando sobre os povos pirahãs. Até o Antônio Miranda também fez um belíssimo vídeo falando sobre os povos, os mesmos povos que eu. Então, pessoal, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, é que os pirahãs, sim, eles são ateus. Mas, vem cá, e a questão deles acreditar em espíritos? Existem outras sociedades religiosas a qual elas não têm em si, como o budismo, um Deus que compactua, que eles compactuam como o cristianismo. O budismo não é uma filosofia, mas não tem uma divindade central. É nisso que eu quero que vocês entendam. O povo pirahã, eles não têm uma palavra, como o próprio Daniel Everett falou, sobre o que é uma divindade. Isso eu vendo o vídeo do Antônio Miranda. No entanto, o povo pirahã, simplesmente eles fizeram com que Daniel Everett se tornasse um ateu. É fato isso aí. E muitos amigos vieram naquele meu vídeo falar que eu estava errado, que eles não eram ateus, eles acreditavam em espíritos. Mas, minha gente, é o seguinte, são culturas totalmente diferentes das nossas. Como o budismo, que acreditam em reencarnação, mas não acredita num Deus pessoal. O próprio janaísmo, que é uma crença quase ateísta, ou seja, ela não acredita em deuses de forma nenhuma. Ele é uma filosofia a qual simplesmente acreditam alguns setores em reencarnação. Isso são todos os povos. Então, pessoal, o que eu quero que fique bem claro é que o que faz os pirahãs serem ateus não é o fato deles acreditar em espíritos, deles dizer que vêm espíritos. É o fato deles não ter uma entidade a qual eles rendem culto. No entanto, quando o próprio Daniel Everett falou sobre Jesus para eles, eles perguntaram quem era Jesus para Daniel Everett, se ele já tinha visto, se o parente dele também tinha visto. E, no entanto, o próprio Daniel Everett, ele simplesmente falou que não sabia, como a maioria dos cristãos acreditam sem ter provas. O povo pirahã é um povo
calmo, tranquilo e ordeiro, um povo ao qual eles prezam pelos costumes deles. São povos nativos e são pessoas que têm uma cultura diferente da nossa. Eles não têm o mesmo senso de crença que nós temos. No entanto, o próprio Daniel Everett constatou isso, falando que simplesmente eles não tinham um Deus central, não tinha uma divindade. Então, pessoal, o que eu quero que vocês esclarecer para vocês é que você acreditar em algo não quer dizer que você está se tornando uma religião. Você pode, por exemplo, acreditar em cromoterapia, cristais ou astrologia ou alguma coisa que te traga um conforto aparente. Muitos ateus acreditam que o signo lhes fale algo. E tem muitos que também acreditam que muitas vezes em artigos de sorte. Quer dizer, no caso dos Pirahãs, os Pirahãs são uma cultura que prezam uma cultura nativa que preza pelos seus costumes do seu povo. No caso, são crenças isoladas no meio de uma cultura que não fala sobre uma divindade qualquer. Então, é preciso que vocês entendam que o ateu, ele é apenas a constatação que não existe um ou mais deuses. Como eu disse, retomando, politeísmo. O que vocês acham que é o politeísmo? Não é a crença em vários deuses? O monoteísmo não é a crença em um deus? Os próprios egípcios acreditavam em várias divindades, acreditavam em, em vários vários deuses. Então eles eram politeístas. É isso que eu quero que fique bem claro. O fato deles terem algo transcendental, isso não é motivo para dizer que eles não têm uma característica de ateísmo. Por quê? Porque simplesmente eles não fazem parte do nosso mundo religioso, do mundo das pessoas que têm fé, que acreditam em seres divinos, em seres que são heurísticos, sagrados e etc. Então, pessoal, então para que vocês tenham uma ideia, quando alguém acredita em um Deus, ele presta culto para aquela entidade. Os Pirahãs têm as suas tradições, as suas festas, mas eles não têm um Deus principal que eles acreditam. Igual nós ocidentais. Eles são povos ateus. Apesar que são povos simples e primitivos. Povos que você não pode querer que de repente eles sejam sofisticados igual nós ateus do século 21. De 2021. Você não vai querer que eles simplesmente passem de uma hora para outra, eles possam simplesmente sair por aí falando sobre coisas filosóficas, sobre coisas
que refutem a religião como nós fazemos, ou que venha falar sobre coisas é, complexas, porque a linguagem do povo Pirahã é uma linguagem simples, uma linguagem de poucas expressões. Eles não têm as expressões que nós temos, eles não têm aquela forma de expressar como nós temos. Então, e a forma que eles têm de expressar é sendo simples e objetivo. Também tem alguns povos africanos que também não têm crenças em outros deuses. São povos africanos. No vídeo do Rodrigo Silva que eu vi, ele falava sobre homos religioso. De onde que ele tirou isso? Ele tem alguma evidência que todo mundo do planeta acredita em divindades? E que todo mundo faz com que possamos ter crenças? Fica aqui a dica. Vocês podem, pelo menos, pensar o seguinte: como eu vou saber que uma tribo polinésia é ateia se eu estou aqui em Uberlândia? É praticamente impossível eu ir lá. E se eu for lá, eu vou demorar muito tempo para chegar. Então é questão de constatação. Existem tribos zulus que também não têm crenças aparentes. Então o que eu quero falar para vocês é que os Pirahãs são uma cultura nativa, a qual eles têm a sua crença individual. Crenças individuais primitivas não quer dizer que seja religiosa. Não é crença. A crença é quando você cultua uma ou mais divindades. E segundo, como eu falei no começo, Daniel Everett falou no seu livro que as pessoas de lá, os povos pirahãs, não tinham crenças na qual eles se apegavam. Eles não se apegaram nem nas crenças do Daniel Everett. E muitas vezes, segundo os relatos que eu falei naquele vídeo, as pessoas que iam lá iam querendo obrigar eles a acreditar nos deuses ocidentais, no Javé. E eles muitas vezes falavam o que as pessoas que iam pregar para eles queriam ouvir. E muitas vezes, quando eles ouviam a palavra que os Pirahãs falava para os missionários, eles iam perguntar para o Daniel Everett, e ele pegava e falava que não tinha nada a ver com crença, e era simplesmente uma palavra qualquer. Então, uma pessoa falar que vê um espírito é uma coisa. Falar que vê... Existem pessoas no meio ateísta que atestam que existem ETs, que acreditam nos extraterrestres. Para ele, extraterrestres existem. E muitos acreditam no fenômeno quase-morte. Outros acreditam que cristais trazem energia positiva. E muitos ateus acreditam que vestir branco na época do Ano Novo traz sorte. E nós sabemos que cores simplesmente não fazem sorte. Nós fazemos nossa sorte. E o povo Pirahã é um povo centrado em ajuda mútua. Eles se ajudam, eles trabalham um pelos outros. Tem um relato que eu vi no vídeo do Antônio Miranda, da Liga, a qual eu faço parte, que ele fala que uma pessoa mais nova estava mastigando a comida para que um idoso comesse. De repente ele pergunta para aquela pessoa o porquê daquilo.
E ele simplesmente pergunta: quando eu era um neném, um bebê, ele fez isso por mim. Agora estou retribuindo. O povo Pirahã é um povo ordeiro e um povo que faz é, com que a sua aldeia simplesmente é, tenha tranquilidade, tenha conforto e conforto mental. Citando outra coisa que eu vi no vídeo. Quando Daniel Everett falou do suicídio de um parente dele, eles simplesmente falaram que os povos pirahãs não pensam em suicídio e que aquilo para eles era estranho. Uma pessoa que tem uma consciência racionalista vê que o suicídio é errado, é uma medida extrema para uma causa que ele pode resolver naquele momento. Ele pode pedir ajuda, pode procurar um psicólogo, ele pode pedir ajuda para a família, ou depende das pessoas ajudarem. Mas o povo Pirahã não. O povo Pirahã, segundo os psicólogos que foram lá, igual o Antônio falou no seu vídeo, simplesmente eram pessoas comuns, pessoas alegres, pessoas que gostavam da vida, que mediavam a vida. O sentido da vida para eles era viver. E é o mesmo sentido que nós temos. Então, esse vídeo vai ser polêmico, porque nos vídeos que eu falei sobre o povo Pirahã, eu fui questionado em relação a esse povo acreditar em alguns espíritos. Mas existe ateus que têm essa fé em espíritos. Vamos dizer que você veja eles como deístas, um deísmo. Mas mesmo assim, eu não vejo eles sendo deístas, porque eles não se fazem deuses. Eles simplesmente não acreditam em um Deus supremo. Vocês me entenderam agora? Então, pessoal, se você gostou, deixa seu like, curta, compartilhe. E vamos chegar aos meus inscritos. Um forte abraço. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. Valeu! E um ano de 2021 seja muito feliz para vocês. E outra coisa, eu pretendo fazer uma série falando sobre milagres, porque os milagres são explicados pela ciência e como esses milagres podem ser coisas que a ciência ainda não descobriu. Então, pessoal, que todos tenham um ano novo cheio de boas realizações. Um forte abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. Valeu!